Bom, nesse vídeo aqui nós vamos apenas falar sobre os textos da Bíblia que falam que o Messias morreu apenas pela sua igreja, pelo seu povo, pelos eleitos. Comprovadamente, tá? Biblicamente, marquei aqui já. Tenho todos os textos aí e você com a sua Bíblia você vai acompanhar também. Então dê pausa no vídeo e assista com a sua Bíblia em mãos e vai marcando se você quiser. O primeiro texto está aí em Isaías 53, no verso 11 a 12. Quando a gente lê assim, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Veja, não é todos, é muitos. Porque as iniquidades de quem? Deles, desses muitos, levará sobre si. O Messias levou as iniquidades dos eleitos sobre ele. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. O Messias fez isso. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. E pelos transgressores intercedeu. Tá vendo? Que o texto não fala de todos sem exceção, e sim muitos. Por que ele não falou todos aqui? Por que não falou morreu por todos? Levou o pecado de todos? Não, muitos. Tá? Isso aqui entra em conformidade com vários outros textos da Bíblia. Então você que acha aí que o Messias morreu por todos, primeiro veja os vídeos passados a esse, que eu já comprovei aí muitas explicações sobre todos os textos, tá? Que comprovam que não é bem assim, tá? O significado do sangue é um significado bem peculiar. Depois nós vamos para Mateus 1, 21. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 1, no verso 21. Ele fala assim, olha só. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome, né, de Yahushua HaMashiach, que é Yahweh salva o Messias, no original em hebraico. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que ele não está falando aqui que ele salvará a todos, sem exceção. Ele está falando que salvará o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, dos pecados deles. Veja que ele não está falando aqui de todos os pecados da humanidade, sem exceção. Está falando de um povo específico, sempre, sempre, sempre. Toda a antiga aliança, tudo isso aqui, era de um povo só. O Criador escolheu só Israel durante todo esse período da história. Aqui, pessoal, daqui para trás foi só um povo, só Israel. E aí? Como é que ele morreu por todos? Não existe isso, não está na Bíblia isso. Tá? A expiação, ela é eficaz, não é possibilitadora de salvação. Tá? Vou aproximar aqui. Olha. Então vamos para o próximo, Mateus 20, no verso 28. Vá marcando aí na sua Bíblia esses textos, ok? O que diz? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que não falou aqui todos? Porque não é todos, sem exceção. É muitos, ou seja, são os eleitos. Do contrário, está escrito todos aqui sem exceção. Tá? Agora, Mateus 26, verso 28. Olha só. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. De novo, é muitos e não todos. Por que não botou todos aqui? Por que não está escrito assim, ó, derramado em favor de todos? Sem exceção. Porque é muitos. Muitos são os eleitos. Então, para a remissão, veja, remissão. Olha só, o sangue, olha só, o sangue derramado para remissão. E eu te pergunto, os ímpios que serão condenados foram remidos pelo sangue? Não, e por isso que serão condenados. Por isso que a remissão, o derramamento do sangue não foi por todos, foi só pelos eleitos. Foi por esses muitos que estão aqui, ó. Entendeu?
Você tem que entender o que significou o sacrifício dele. Ele possibilitou ou remiu? Ele remiu. Remissão de pecados, perdão, justificação. Se você não compreendeu isso aqui, então você ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Você ainda não compreendeu o que é salvação. Você ainda não compreendeu o que foi o sacrifício do Messias na cruz. Compreende o perigo disso? Ele não possibilitou sua salvação, ele salvou eficazmente um povo, pessoas, as outras não. E você vai ver isso ao longo desse vídeo. Agora o próximo versículo, João 3,16, que nós já fizemos aqui a explicação desse texto, né? João 3,16, você pode abrir aí ó, na sua Holy Bible, né? Olha lá, texto bem conhecido, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o texto não está dizendo que ele salvou o mundo inteiro, ou seja, todo habitante da Terra, sem exceção. Aqui diz que ele amou o mundo, e nós já vimos aqui, no vídeo passado, que mundo é cosmos, e esse cosmos tem vários significados, e aqui significa especificamente o quê? Veja, o que crê. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, esse amor aqui, como nós já vimos nos vídeos passados, não é para cada indivíduo sem exceção, no mundo todo, e sim para os eleitos, para o que crê. Agora, o texto está dizendo que a pessoa é capaz de crer por conta própria? Não. Só está falando que aquele que nele crê não pereça. Porque olha só, porquanto o Criador enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu te pergunto, todo mundo vai ser salvo? Não. Logo, esse mundo não é cada indivíduo sem exceção. Senão o anticristo vai ter que ser salvo. Porque aqui está dizendo que todo mundo vai ser salvo por ele. Está entendendo? Cosmos, mundo, não significa, nesse texto, nesse contexto, cada indivíduo sem exceção. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Se já está julgado, é porque o Messias não morreu por ele. Porque o Messias, a morte do Messias, veio para salvar. Compreendeu? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então você tem que entender, como nós já vimos aqui em vídeos passados, que a fé para crer é o Pai que dá. Efésios 2, 8 e 9. Não vem de nós mesmos. Portanto, o que ele fala aqui que crê, ele crê porque assim o Pai quer. Então esse que crê, o Messias morreu por ele e não por todos. João 10, 11 e 15 também fala sobre isso. Ou seja, a expiação ela foi feita por indivíduos e não para todos. Olha só, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, não pelos bodes, não por todos, pelas ovelhas. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Dou minha vida pelas ovelhas, não por todos. Quer coisa mais específica do que essa? João 15, 13, o próximo texto que comprova. O meu, aliás, deixa eu ver, 15, desde o verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor à igreja. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não todos, aos amigos. Aí o verso 14. Vós sois meus amigos, vós, eleitos igreja, se fazeis o que eu vos mando. Está falando que o sacrifício, que ele deu a vida em favor dos amigos, não de todos. João 17, 9 e 20. Esse aqui é mais específico ainda, nós já abordamos ele, mas vamos recapitular.
é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, é por eles. Eles quem? Igreja, eleitos. Que eu rogo. Rogo é o quê? Interceder, orar. Não rogo pelo mundo. Não oro pelo mundo. Não quero salvar o mundo. Mas por aqueles que me deste, ou seja, pelos eleitos. Eu morro pelos eleitos, porque são teus. Predestinados, eleitos. Olha só. E agora o verso 20. Aqui, ó. Verso 20. Não rogo somente por estes. Estes quem? Aqueles que estavam ali com ele naquele momento orando, em João 17. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, o Messias não rogou pelo mundo, não morreu pelo mundo, mas só por aqueles que iriam crer nele. E como já vimos aqui nos vídeos passados, a fé para crer é o próprio Pai que dá, segundo a vontade dele. Está em Efésios 1, 4 e 5, Efésios 2, 8 e 9, e vários outros textos, Romanos 9, etc. Então veja, isso aqui é bem específico, está aqui. Não morreu por todos. A expiação, ela é particular. Outro texto. Atos 20, 28. Vai acompanhando na sua Bíblia e vá marcando. Aproveite, porque são os últimos vídeos do canal. Provavelmente. Olha só. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastoreares o que? A igreja do Pai. Veja o contexto, é a igreja, não todos sem exceção. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha para quem foi derramado o sangue. Quem ele comprou com o sangue? O sangue foi o quê? Foi o pagamento de uma dívida e não a possibilidade de uma aceitação humana. O rebanho. Quem que é o rebanho? As ovelhas. Ele comprou as ovelhas. Logo, a expiação foi pelas ovelhas e não por todos sem exceção. Agora, Romanos 4, 25. Vamos lá, vamos para Romanos 4, 25. Também comprova que a expiação foi particular e eficaz. O qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que você entende com isso? Justificação. Você é livrado da culpa. Quem é justificado não é condenado. Por isso que as pessoas serão salvas, porque foram justificadas. Quem não foi justificado é porque não foi salvo. Se você não foi justificado é porque o sangue não foi derramado por você. Tem que entender isso. E eu falo isso e o cão começa a latir. Porque o cão se irrita com a verdade. Olha aí. Está expulsando um demônio. Só pode. Então perceba, foi entregue por causa das nossas transgressões. Nossas, quem? Nossas. O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui para os crentes, não para todos sem exceção. Transgressão dos crentes. Então ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Quem que é justificado? Só os eleitos. Está lá em Romanos 8, 29 e 30. Os justificados foram glorificados. Agora, o verso Romanos 5, verso 8. Mas o Criador prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter o Messias morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, quem? Nós, eleitos. Igreja, e não todos, sem exceção. Já abordamos esse texto, né, no vídeo passado aí. Próximo, Romanos 8, 32 a 34. Aquele... Porque olha só, ele já entra no contexto de Romanos 8, 29 e 30, né? Só vou ler para você, olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja, somente os glorificados foram justificados.
A justificação é a expiação, basicamente. Então, ele já começa agora aí no verso 32, que é a continuação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Todos nós quem? Os justificados do verso 30, os glorificados do verso 30. Nós, igreja, eleitos, e não todos sem exceção. Todos serão salvos, todos serão glorificados. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos do Pai? É o Pai quem os justifica. Está falando da justificação dos eleitos, e não que o Messias morreu por todos. Olha só como o texto é claro, é específico. Quem os condenará? Como é que vai ter condenação para justificado? Olha só por quê. Porque o Messias, quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Nós quem? Igreja, eleitos, e não cada indivíduo do mundo sem exceção. Não podem ser condenados porque o Messias foi o sacrifício para justificá-los. Então, quem não foi justificado é porque o Messias não morreu por eles. Próximo texto, 1 Coríntios 2,12. Vamos avançar. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós... Olha, ele fala, Paulo, nós quem? A igreja. As cartas, pessoal, foi para a igreja, para eleitos e não para ímpios, tá? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do Pai, para que conheçamos o que pelo Pai nos foi dado gratuitamente. Expiação limitada. Foi dada à igreja gratuitamente. Só a igreja. Gálatas 2:20. Gálatas é um pouquinho mais para frente. 2:20. Olha só, outro texto. Logo, já não sou eu quem vive, mas o Messias que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, e vivo pela fé do Filho do Pai, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Expiação particular, expiação limitada, ou seja, para um grupo seleto de pessoas, só os eleitos, e não por todos. Por que ele não disse aqui que entregou por todos? Sem exceção. Você não encontra isso na Bíblia em nenhum lugar sem exceção. Entendendo? Próximo, Efésios 5:2. Veja que são muitos textos, muito mais, né, do que as pessoas aí possam imaginar. Olha lá. Sede, pois, imitadores do Pai, como filhos amados, e andai em amor, como também o Messias nos amou. E se entregou, se entregou é o sacrifício, a expiação, a si mesmo por nós, não por todos sem exceção, como oferta e sacrifício ao credor em aroma suave. Expiação particular. E agora vai para o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, também como o Messias amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto claro, dizendo que o Messias se entregou apenas pela igreja. Efésios 5:25. Se entregou por ela, pela igreja. O sacrifício foi pela igreja e não por todos os habitantes do mundo. Está entendendo? Você aprendeu errado. Outro texto, Tito 2:13-14. Vamos lá para Tito 2:13-14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da sua glória, da glória do nosso grande Pai, né, Criador e Salvador, o Messias, o qual a si mesmo cedeu por nós. Cedeu por nós, sacrifício eficaz e particular, a fim de remir-nos de toda iniquidade. O que é remir? Perdoar, limpar, justificar, salvar e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Abordamos isso aqui nos textos passados, né? Expiação, pessoal, eficaz particular, não por todos. Senão todos serão salvos. Isso é lógica simples. Não adianta você relutar aí, igual um bebê chorão, não adianta. Outro texto, vamos lá, Hebreus 5:9.
Vamos para Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. É isso aí. Então ali está dizendo: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação eterna aos que lhe obedecem. Os ímpios obedecem? Não. Então ele não é o salvador deles. Entendeu? Expiação limitada. Hebreus 9:28. Vamos para o capítulo 9, verso 28. Assim também o Messias, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, não todos, sem exceção, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Limitada, muitos, não todos. Agora, Hebreus 10:10. Hebreus 10:10 até o 14. Nessa vontade é que temos sido igreja, não todos, santificados, ser separados, mediante a oferta do corpo do Messias, uma vez por todas. O Messias se entregou para a igreja. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer do serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Está falando lá da antiga aliança. O Messias, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Criador, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui no original seria separado, ou seja, ele com uma única oferta aperfeiçoou para sempre somente os separados, e não todos sem exceção. Expiação limitada. E agora vamos para o próximo texto. 1 João 2:1-2. Vamos lá para 1 João 2:1-2. É outro texto. Lembrando que nós já abordamos aqui vários outros textos, né? Inclusive esse que eu vou ler aqui agora, né? 1 João 2:1-2, porque as pessoas entendem completamente errado esse texto. Mas olha só. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem que tem advogado junto ao Pai? Só os eleitos. Os ímpios não têm advogado, por isso que serão condenados. Que é o Messias, o justo. Agora o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pecados de quem? Dos eleitos. Desses que têm advogado. Porque os que não têm advogado serão condenados, como eu já expliquei. E não somente pelos nossos, da igreja, dos eleitos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, aqui nós já entramos naquela questão que eu já expliquei aqui nos vídeos passados, né? Esse mundo inteiro, se fosse cada indivíduo do mundo sem exceção, logo todos deveriam ser salvos, porque ele já fez a propiciação pelos pecados de todo mundo sem exceção. Então significa que o anticristo tem um advogado, que é o Messias. Então o anticristo vai ser salvo também. Isso é ilógico e antibíblico. E o significado de propiciação nesse texto é desviar a ira do Criador, aplacar a ira do Criador. Logo, não significa que ele salvou aqui o mundo inteiro, e sim que salvou os eleitos espalhados no mundo todo. Porque propiciação é aplacar a ira do Criador. Ele aplacou a ira do Criador que iria ser despejada na humanidade. Entendeu? Isso é propiciação, é o significado. Nós já explicamos aqui nos vídeos passados. Então veja que ele aplacou a ira já do Criador. Mas dos eleitos, porque os que serão condenados receberão a ira do Criador. Está lá em João 3,36. Sobre os rebeldes permanece a ira do Criador. Então ele não aplacou a ira. Então ele não é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Entendeu? Tem que entender esse texto. Então é só dos eleitos. Por isso que está aqui essa referência. Próximo, 1 João 4:9-10. Então a mesma carta, mas no capítulo 4, verso 9-10.
Nisto se manifestou o amor do Pai em nós. Nós quem? Eleitos. Em haver o Criador enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Ele veio ao mundo, o cosmos, terra, para vivermos por meio dele. Vivermos. O Messias ele fez a justificação para os eleitos viverem. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado ao Criador, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja de novo, propiciação, que é aplacar a ira, desviar a ira. A ira está vindo, a ira vai vir. Então o Messias justificou, fez a propiciação, desviou essa ira dos eleitos. Então a ira vai cair nos não eleitos. Por isso que os não eleitos serão condenados. A ira permanece sobre eles, é o que a Bíblia diz em João 3,36. Então aqui em 1 João 4, 9 a 10, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, está falando para a igreja, os pecados da igreja. Por isso que a igreja vai ser salva. Expiação limitada, mais uma prova. Apocalipse 1,5, outro texto, avance um pouco mais. E você vai encontrar o seguinte, né? E da parte do Messias, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está falando da igreja, dos eleitos. A igreja foi liberta do pecado, os ímpios não, eles vivem no pecado, são escravos do pecado, conforme diz a Bíblia. Então veja que ele pagou pelo seu sangue, libertou dos nossos pecados. Não de cada ser humano do mundo, e sim dos pecados da igreja, dos eleitos. Os eleitos são libertos no Messias. Entendeu? Então, é isso. Então aqui, concluímos o seguinte, olha lá. Concluímos que talvez o Messias não morreu por você. Portanto, você pode não ser salvo. Já pensou nisso? Já parou para pensar nessa possibilidade? Olha lá. Talvez o Messias não morreu por você. Isso é muito sério. Arrependa-se. Creia. Você está sendo chamado nesse exato momento. Arrependa-se dos seus pecados. Porque o Messias morreu pela sua igreja. Espero que você faça parte dessa igreja. Ok? Então, no próximo vídeo vai ser graça resistível ou irresistível. Olha lá. Podemos resistir à vontade do Todo-Poderoso? Você, ser humano, consegue resistir à vontade do Todo-Poderoso, do Soberano, do Altíssimo? Próximo assunto. Não perca os vídeos do canal do Rômulo no YouTube. Deixa o like se você gostou, compartilha, são informações importantes. Visite o canal regularmente, porque talvez sejam os últimos vídeos do canal. É isso, um grande abraço e fique na paz.